Ainda sobre as ferramentas do Logicin ITA, a gente vai falar agora sobre os componentes de memória. Na aula passada, vocês devem ter percebido que eu usei um componente chamado clock, que é esse componentezinho aqui que ele fica piscando. Então ele fica subindo, vai para 1, vai para 0, vai para 1, vai para 0. E esse componente aqui é muito importante quando você trabalha com memória. E ele também é bem especial porque você consegue configurar ele. Então se você vier aqui em simular, frequência do pulso, você consegue colocar a frequência que ele vai pulsar. Então você consegue colocar 1 Hz, por exemplo, 2 Hz, que aí vai mudar a velocidade com que ele fica pulsando. Além disso, você consegue ligar ele. Então se você vier aqui, ó, pulso habilitado, ou der um Ctrl K, ele vai começar a funcionar. Você consegue modificar o tempo que ele passa ligado e o tempo que ele passa desligado. Então se eu mudar aqui, ó, duração no nível alto para 4 pulsos, ele vai passar 4 pulsos no nível alto e vai descer para o nível baixo, depois ele vai passar 4 pulsos no nível alto. Então você consegue configurar isso. Eu posso colocar 2 pulsos para o nível baixo, então ele fica numa frequência de 2 para 1. E também colocar frequências mais altas nele. Isso vai depender do que você quer para o seu projeto. Então aqui no Logicin, além do clock, né, que a gente está usando aqui, nós temos os componentes de memória. Se você vier aqui na aba lateral, procurar por memória, você vai encontrar eles. Você vai ter todos os flip-flops praticamente. Tem um flip-flop tipo D, o T, JK, o SR. Esse daqui é do tipo D. Então, quando eu ativo aqui 1 e tem um pulso do clock, ele colocou 1 na saída. Quando eu coloco 0 aqui e dou um pulso no clock, colocou 0 aqui na saída. Então o flip-flop D está funcionando aqui perfeitamente. E os outros flip-flops também. Uma coisa peculiar também é esse símbolozinho aqui que tem nos componentes de memória, que tem esse meio que um triângulozinho aqui. Isso daqui é para representar a entrada do clock. Então todos os componentes que você vai utilizar o clock, eles geralmente têm esse símbolozinho aqui. Então tem tanto no flip-flop quanto nos outros componentes de memória. Esse componente aqui é um contador. O contador ele funciona da seguinte forma: sempre quando tem um pulso do clock, ele aumenta a contagem. Então você pode usar o contador nos seus projetos assim. Então se eu ligar aqui o clock, a cada pulso ele está aumentando a contagem aqui. Temos também o registrador, que a cada pulso do clock ele registra o valor que tem aqui na entrada. E aqui você consegue conectar uma saída que vai colocar o valor que está aqui no registrador para sair dele. Então, por exemplo, se eu colocar esse valor aqui e der um pulso do clock, esse valor vai ser armazenado no registrador e já está saindo aqui na saída. Eu posso modificar o valor aqui na entrada, mas ele vai continuar aparecendo na saída, porque ele está guardado no registrador. Além do registrador, a gente também tem o gerador de números aleatórios, que é muito importante em sistemas que você precisa realmente ter um número aleatório. Então o Logicin ele já faz esse trabalho para você, não precisa ficar pensando na lógica nem nada do tipo. Então ele vai criar um número aleatório sempre quando tiver um pulso do clock. Muito importante isso. E também tem a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM, vocês vão ter que fazer uma modificação se vocês quiserem usar ela do jeito que está aqui. Porque ela tem o seguinte: tem um campo para endereço, tem um campo de entrada aqui que vai entrar valores na memória RAM e um campo de saída. Só que ela naturalmente não vem com esse campo para entrar valores. Mas se vocês vierem nela aqui, ó, e colocar interface de dados, e colocar esse terceiro aqui, aí vai habilitar essa porta. Agora, sempre quando eu colocar uma entrada aqui, e der um pulso do clock, ele vai guardar o valor no endereço que está aqui. Então, no endereço 00000000 está o valor que eu coloquei aqui na entrada. Se eu colocar o próximo endereço e outro valor aqui, quando eu der um pulso do clock, ele vai guardar esse valor aqui também. Então a memória RAM você consegue tanto escrever ela, quanto ler ela aqui na saída. Já a memória ROM, ela é uma memória de leitura apenas. Você consegue guardar valores nela inicialmente, claro, só que você não fica escrevendo nela, como na memória RAM.
Aqui na memória ROM, vocês vão ter que escrever usando um arquivo de texto. Então você vem aqui nele, aí você pode salvar a imagem, por exemplo, imagem teste, salvar. Agora, se eu quiser editar o conteúdo que tem aqui, eu posso ir lá na imagem teste, o arquivo que eu acabei de criar, abrir ele no bloco de notas. Pronto, está aqui. Agora, se eu quiser adicionar um novo valor, por exemplo, 37, o valor 21, todos os valores que eu for adicionando aqui e salvar, eu posso carregar para a memória ROM. Então, eu venho aqui em carregar imagem, teste. Quando eu abrir ela aqui, espera, não salvou, salvar de novo. Pronto. Carregar imagem, teste. Pronto, tá aqui. 29, 37, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Então você consegue colocar conteúdos no bloco de notas na memória ROM. E isso abre possibilidade de fazer várias coisas. Algoritmos que modificam esse conteúdo, por exemplo, quando você estiver trabalhando com processador, e carregar esse conteúdo para cá. Então é bem útil. E assim que eu coloco o endereço aqui que eu quero, ele já está lendo aqui também na saída. Então a memória ROM ela não precisa necessariamente do clock, mas você consegue ler os arquivos dela usando o bloco de notas, por exemplo. Além do clock, a gente também tem esse gerador programável, que ele é basicamente um clock, só que você consegue colocar padrões nele. Então você vem aqui nele, editar conteúdos, pronto, você consegue colocar padrões aqui nos pulsos dele. Então, por exemplo, ele tem um ciclo de 4 pulsos. Eu consigo colocar a duração diferente. Então, 4 no primeiro o primeiro que ele vai fazer vai ser 4 pulsos altos e um baixo. Depois ele vai fazer 2 pulsos altos e um baixo, 3 pulsos altos e um baixo. Agora vai fazer um pulso alto e 3 no baixo. Pronto. Agora ele vai ficar repetindo esse ciclo. Então ela é um clock meio que programável. E você consegue mudar a quantidade de estados também. Pode colocar até 32 estados diferentes. Aí ele vai ficar repetindo esse ciclo de 32 sempre quando terminar ele. Então, pode ser útil num sistema futuro de vocês também. Ainda na parte de memória, se você já começou a estudar essa parte de LEDs, flip-flops, provavelmente você já se deparou com o detector de borda de subida, que é basicamente uma AND com uma NOT, tem uma entrada e uma saída. E você também aprendeu que essa NOT tem um atraso, e isso permite que essa AND seja ligada em algum período. Então, por exemplo, quando eu clico aqui na entrada, essa AND teoricamente está sendo ligada. Só que aqui no Logsim, isso não acontece bem assim. Porque essa NOT aqui ela tem um atraso muito curto, isso não é suficiente para que essa AND fique ligada em algum período. Isso pode acabar gerando alguns erros de oscilação aparente. Aí você vai ter que resetar o Logsim e tudo mais, e isso pode dar muita dor de cabeça. Então, na hora de fazer o detector de borda de subida no Logsim, nós geralmente utilizamos 3 portas NOT para gerar um atraso ainda maior, e aí sim ter um estado em que essa AND fique ligada, sem ter oscilação aparente nem nada do tipo. Então, se você precisar usar um detector de borda de subida, eu recomendo utilizar 3 NOTs ao invés de 1, porque isso vai evitar erros no futuro.